deixar o Corinthians. Praticamente foi demitido. Vou usar a palavra demitido, porque eles tentaram. Diretoria do Corinthians tentou, até quando conseguiu tirar o Fabinho Soldado do Corinthians. Eu quero que você use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Comente aí, vamos ver o que a imprensa vai falar aqui a respeito do Corinthians. Vamos lá. Não tem jeito não, pô. É muita ratazana em um lugar só. Muita. Também tem contrato só até o final do ano, é o atacante Romero. Dá uma olhadinha no que ele disse. Todo mundo sabe meu desejo. Não precisa nem falar disso. Todo mundo sabe. O ano que vem eu tenho, se Deus quiser, uma competência muito importante que eu almejo chegar, que é a Copa do Mundo, né? E eu vou me preparar para isso. Aqui ou onde for, eu vou me preparar para isso. Mas a gente precisa sentar, falar o que o Corinthians quer, né? O Corinthians, o que planeja para o ano que vem. E eu sou muito grato por tudo que já vivi aqui dentro. E só Deus sabe no meu futuro. E o Romero? É ídolo do Corinthians, entra naquela galeria dos caras que não jogaram muita bola, tecnicamente, mas tem uma identidade com o clube. O Romero é um desses caras, né? Mas está bem claro, e ficou bem claro na reta final com o Dorival, que é uma carta fora do baralho. Pro Dorival, sem nenhum demérito a história, né? A história, mas parece que o Dorival não está contando com ele, não. E o Romero vai seguir buscando novos ares. Ficou muito claro. Mas que tem a sua marca colada ao Corinthians, isso não tem como tirar. Uma coisa não se separa da outra, né? O Romero tem uma história lindíssima no Corinthians, construiu uma carreira muito bonita, marcou o seu nome, ele será lembrado para sempre. Só que isso é diferente de ele ser útil neste momento, principalmente se tratando do treinador atual. Ficou muito claro que Romero, Thales Magno, tem jogador ali que não faz parte dos planos. Já foi. Né? E isso é muito claro, ninguém precisa perguntar para o Dorival numa coletiva, o Romero faz parte dos seus planos? Ele pode até falar, né, politicamente, que não, é um jogador importante para nós, para o grupo. Pô, mas se só ser importante para o grupo fora de campo é legal manter o cara, traz o Rivelino então, e deixa ele fora, que também vai ser importante para a história. Então, jogador importante para o grupo tem que ser importante também para o campo, senão não tem sentido um atleta profissional ser pago só para ser importante na palestra, né? Então, eu acho que o Romero teria que buscar um outro time para jogar futebol. Já que ele disse aí nessa entrevista que o sonho dele é estar na próxima Copa do Mundo, não tem como ele ficar mais 6 meses do jeito que ele está no Corinthians e sonhar com a Copa. Não dá, uma coisa não combina com a outra. Ele não joga, né? Então ele tem que conversar com a diretoria, arrumar aí um outro clube, ser emprestado, enfim, pelo menos para poder jogar e mostrar para o técnico do Paraguai que ele pode ir para a Copa do Mundo. Aliás, o Brasil é gigante, tem várias opções, tanto dentro de Série A, até mesmo Série B muito competitiva. Aliás, por falar no tamanho do Brasil, um abração para o Thiago Oliveira, lá em Lagoa do Gato, no Pernambuco. Nos acompanhando, fanzaço de toda a equipe aqui, o Thiago Oliveira, Lagoa do Gato, lá em Pernambuco. Abração para ele. Será que tem uma lagoa lá? Michel. Ai, que delícia. Um beijo, eu não vou pro Nordeste na O Andrade, que trabalha no metrô lá na estação Alto da Boa Vista, todo dia eu passo lá na Catraca pra vir pra cá, e ele fala, manda um abraço pra mim lá pra galera do metrô que trabalha aqui, metrô Alto da Boa Vista, a galera que trabalha lá, que conversa comigo, Andrade, corintiano, um abraço. Acionar o repórter Thiago Salazar para falar sobre o Santos. Boa noite, Salazar. O Cruzeiro foi o time que se deu melhor. Eu acho que o Cruzeiro foi muito rápido, né? Foi muito rápido, pegou um técnico que a gente sabe que tem potencial para entregar. O Tite teve seus problemas particulares de saúde, disse ele publicamente que foram problemas resolvidos. O Cruzeiro tem potencial de investimento, eu acho que é uma boa troca. Sai o Léo Jardim, entra o Tite, que é um profundo conhecedor, com dinheiro, montagem de boa equipe, pode dar bom. E o primeiro sinal é que o Tite chega com o aval da direção, porque a gente sabe que ele e o Gabigol é que nem óleo e água. Entre o Tite e sai o Gabigol. E o Dorival se mantém no Corinthians, Alex? Então, ele como campeão da Copa do Brasil, a tendência é de que ele continue, né? Embora eu tenha até dito no Mesa Redonda domingo que eu não acharia, por exemplo, uma decisão errada dele se ele, por exemplo, virasse o ano e falasse, olha, minha missão foi cumprida, ganhei o título da Copa do Brasil. Ele mesmo reclamou na coletiva que ficou muito longe da família, não sei o quê. Então, vai que ele quer ficar um pouco... O Paulista também foi ele, né?
Não, o Paulista foi o Ramon Dias. Ramon Dias. Ah, foi o Ramon, é verdade. Mas o Dorival, sabe por que eu tô falando isso? Por quê? Porque o Corinthians foi campeão, legal, todo mundo feliz. Mas a gente sabe que se o Corinthians não fosse campeão e fosse o Vasco, ele estaria demitido neste momento. Sim. Ele não teria continuado. Então, assim, ele fica... E daqui a 3 meses o Corinthians começa a ter uma sequência ruim, Ué, mas isso é em ele todo vai ser mandado lugar, vai embora. ser em todo lugar, o Alex. Você está querendo Tudo dar bem. estabilidade pro Dorival, reclamar da estabilidade no Corinthians. Se ele assumir qualquer outra equipe, o Tite. Se o Tite não for bem aí no Mineiro, blá, 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 não sei o que, blá, blá, Mas, não vai ser mandado embora em 3 meses. mas não é mais em 3 meses, mas não é assim, né? Eu acho que é. Ele estava pendurado por um fio. Um fio no Corinthians. Acho que o Dorival tem o contrato eu penso dele. Eu penso diferente do que bom. Alex. Eu penso diferente do Alex. O Alex, pensa que ele teve 2 reforços num ano de Não, transfer eu não estou ban, tirando o com mérito do tanta Dorival, turbulência. pelo contrário, Não, eu sim. acho que ele fez muita coisa, só que não sou eu que ia demitir o Dorival. Agora que vai estar na Entendeu? Libertadores, o Não Corinthians, fui a hora, ele não o vai Dorival, disputar. presta atenção aí, se você não ganhar eu vou te demitir, hein? Eu daqui da Gazeta vou te mandar embora aí no Corinthians. Não fui eu, eu estou baseado em informações que vinham lá de Mas isso dentro, era fato. Sim. que ele sairia, bom, ninguém, Não, mas tem se gente que não alguém gosta quiser, dele. tira ele do Corinthians. E aí ele calou Eu sei. aqueles que queriam... O Corinthians sei. está na Libertadores, gente. Eu não acho acreditavam nele. legal, acho legal. Eu só tô falando que na cabeça do Dorival, que ele demonstrou ter sentido tanta pressão, tanto desprestígio. Tá querendo enfraquecer o Corinthians? Então aí você tá levando pra esse lado, a gente pode fazer palhaçada aqui também, subir na mesa, dar cambalhota. Não, porque eu, se fosse diretor do Corinthians, presidente do Corinthians, obviamente não demitiria. Ficou claro o seu pensamento. Eu só tô falando um panorama, um aspecto do Dorival. O Dorival, se ele toma uma decisão dessa, ele fecha as portas do Corinthians. Mas não fecha nada. Como não? Eu saí do Corinthians por quê? O Dorival sairia. O Tite Dorival fechou sairia do várias Corinthians pra vezes quê? e se demorasse mas mais- Mas o Dorival sairia do Corinthians pra quê? Com medo de ser demitido em 3 meses? Qual é o clube no futebol brasileiro que dá estabilidade para um treinador? Talvez ele não veja a perspectiva de... Ô Gafa, a gente passou o ano inteiro detonando o Corinthians administrativamente. Tá. Foi campeão da Copa do Brasil porque... Hoje você tem Tiro Flamengo e Palmeiras. Você Cruzeiro. pega... o Cruzeiro já tem o Tite. Sim. Acabou, você tem Palmeiras e Flamengo. E aí, o Léo Jardim perdeu, nem deu tempo de esfriar a derrota lá, sair do Já vestiário, já chegou foi o Tite, demitido. é. Já foi demitido. Não, ele saiu. Né? Mas não teve acordo com as partes, não tinha mais clima para ficar. Entendeu? O futebol brasileiro hoje, você tira o Palmeiras, aí quando a gente critica a Leila, a gente tem que criticar, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. A Leila, em muitos momentos, o senhor mesmo, inclusive, achou que já seria bom o Abel sair. Já lógico. Tinha dado para ele. Tinha que ter caído. Você tira o Abel e coloca quem no vai lugar? colocar quem, Tá dando uma Alex? sequência ao treinador. O Palmeiras é um clube que chegando. dá estabilidade, a Leila dá estabilidade, nem o Flamengo dá tanta estabilidade. Até o Felipe Luiz estava falando que a coisa podia... Eles estão conversando para renovar. Não é? Então, ou seja, essa estabilidade que você fala, o Dorival pode ser demitido daqui 3 meses. Ele pode ser demitido daqui 3 meses em qualquer outro clube da Série Claro. A. Mas eu tô falando que ele já está num lugar em que o contexto não era favorável. E aonde está o contexto hoje Mas não- favorável? o- Mas ele Tirando começa Palmeiras do e zero. Flamengo. Ele começa do zero qualquer outro trabalho. Não, acho que não. Acho que ele É a tem que vida. continuar no Corinthians. Mas qual é o clube que está nadando de braçada para fazer um belíssimo trabalho? Fora Palmeiras e Flamengo. Hoje. Não, mas você está falando como se ele fosse morto de fome e não pudesse esperar 6 meses mas por acontecer quê? alguma Mas por coisa. que você quer tirar o Dorival do Eu não Corinthians? quero, tô entendendo. eu não quero. Na Ele sua vista, acabou de pensando... ganhar a Copa do Brasil. Eu tô me colocando Eu no sei, lugar dele. então, Se como- eu tivesse no lugar dele, eu teria desgastado ele saco cheio. Mas por que ele Ah, sabe é? cheio? por Ele foi cima. Aí você campeão. abre mão E sairia de uma por cima. multa, Por quê? Tá de com uma sairia saco por cheio? cima. Mas saco cheio do quê? De tudo que ele passou esse ano. Mas tudo que ele ele passou mesmo aqui. demonstrou isso na coletiva. Metade da coletiva dele que seria para comemorar um título foi de reclamação. Tá certo. Então é isso que eu tô falando. Ué, Mas ele tem conversa Ele com a mantém isso no diretoria. Gazeta Ele tem Esportiva. conversa com a Não. diretoria das coisas que podem acontecer. Ué. não sabe nem qual é a diretoria mais. Um quer derrubar o outro lá e o Memphis fala na roda. O clima tá legal lá. Eles ganharam o título, comemoraram, mas daqui a 5 dias, planejamento pro ano que vem, aí abaixa a poeira da comemoração, da euforia, começa janeiro e aí? E o Corinthians? No futebol, ganhando ou perdendo, o circo ferve. Você viu outro dia aí a Leila batendo boca com o conselheiro. Futebol é assim, Não, o Alex. próprio Dorival É sabe, isso. depois do O que ele Palmeiras passou com no todos os Flamengo, títulos. mandaram É ele isso, embora é. depois dele ganhar título no Flamengo. Sim, também. Então, assim, ele já tá Não calejado. adianta. Até clube que tem estrutura, tem dinheiro, tá agindo dessa forma. Então, vou voltar para casa? Aliás, Continua. o Ser Flamengo- técnico do Corinthians é ser técnico do Corinthians, pô. Aliás, o Flamengo anunciou aí uma receita recorde esse ano aí. É bom, e o goleiro do Corinthians também falou mais um pouquinho sobre o futuro no clube. Durante a festa de comemoração pelo título da Copa do Brasil, e a gente vai rodar e depois eles comentam. Quando que vem é aqui, não? É aqui. Pelo menos até a Copa é aqui.
Opa, tá aqui. Então, até a Copa ele tá aqui. É isso que ele falou? Foi tão rápido. Até a Copa ele tá aqui. O ano que vem, né? Não tem por que agora ficar pensando também ir embora. Vamos ouvir de novo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, até a Copa eu sei que ele tá aqui, mas tem que continuar mais tempo no Corinthians. Só mais um pouco, foi tão rápido. Quando que vem é aqui, não? É aqui. Pelo menos até a Copa é aqui. E será que ele já está planejando, se fizer uma boa Copa, ir embora do Corinthians? A Copa, a tendência de que ele não faça, porque ele vai assistir do banco, né? Ele deve ser o terceiro goleiro da seleção brasileira, pelo que o próprio Ancelotti tem demonstrado nas convocações. Dá moral, né, Alex? Mesmo assim, dá moral, né? Não, é legal estar na Copa do Mundo, mas não é a Copa do Mundo que vai determinar se ele vai se sair. O Hugo vai embora ou não, pelo que ele fizer na Copa, porque ele não deve fazer nada acho na que o que Copa. ele quis dizer é que nesse momento o foco é a sequência do trabalho no Corinthians Isso, e até a ir à Copa. Copa do Mundo, porque você coloca no currículo, você esteve numa Copa do Mundo e o Hugo é novo, ele tem potencial, obviamente, para retomar, ou melhor, conquistar essa condição de titular para a próxima Copa do Mundo, né? Claro. Tem potencial, tem rodagem, tem dado uma resposta. Eu, na abertura, acho que, né, conversando com vocês até, inclusive, eu falei para ele, o Hugo para mim foi o craque do Corinthians do ano. O que esse cara fez no Corinthians... E os pênaltis que ele Você defende? chegar num time do tamanho do Corinthians, o Carlos Miguel não teve, talvez... Ele queria tanto a vaga de titular do Cássio. Quando teve a oportunidade, apareceu uma proposta lá, fez 3 partidas da Inglaterra e voltou pro Palmeiras. Goleiro com potencial, não entendeu o que era o Corinthians. Chegou o Hugo, estava desacreditado no Flamengo, o Fabinho Soldado trouxe ele por uma merreca. O Corinthians não teve nem dinheiro para pagar a merreca, teve que pagar multas pro Flamengo. E o que esse garoto fez, né? Ele chamando a responsabilidade, líder do grupo. Jogar no Corinthians não é fácil, gente. O Alex sabe disso, a Michele também. E ele entrou entrosado. Lembra quando no Troféu Mesa Redonda do outro ano, não deste, de 25, de 24? Chamou a responsabilidade, Ele gritou Michele. quando o Yuri Alberto falou que ficava. Então ele abraçou mesmo. Parece que nasceu, eu falei até no Mesa Redonda. Eu falei, você terrão. parece que nasceu no terrão, pô. Vamos fazer um quem é melhor? O título do Corinthians na Copa do Brasil definiu o confronto da próxima Supercopa. O Timão vai enfrentar o Flamengo em confronto previsto para o dia 24 de janeiro. Corinthians informa, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais. O clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu departamento de futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos. Fabinho Soldado fora do Corinthians. Tivemos ontem aqui no meu lado, no Equipe F, a presença do André Ramalho, zagueiro titular do Corinthians. Agora há pouquinho gravei um Bola da Vez que vai ao ar sábado com um companheiro de zaga do André, o Gustavo Henrique. Ambos encheram a bola do Fabinho Soldado, dizendo que ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, porque, entre outras coisas, blindou completamente o CT do Parque São Jorge. Muito bem, Zé Elias, essa figura não existe mais no clube. Boa noite, Prira, boa noite, Bene. Grande vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. O futebol vai além das 4 linhas, né? Ontem eu ainda falei sobre o comentário, eu falei assim, seria bom se o departamento de futebol e o Corinthians Futebol permanecesse apenas lá no centro de treinamento. Quando ele vai para o Parque São Jorge... Aí você Quando a fritura começa... aí vai para o Parque São Jorge, tem muitas pessoas ali, muitas influências que talvez sejam responsáveis por, às vezes, envenenar ou colocar alguma coisa, uma vírgula a mais, ou inventar, ou realmente não gostar simplesmente por não gostar da pessoa, né? Infelizmente é isso. Ele fez um bom trabalho, o Fabinho fez um bom trabalho dentro daquilo que era possível com as condições do Corinthians. Tem muitas confusões e muitos questionamentos, porque ele trouxe muita gente do Flamengo, pagando alto, e aí tem esse murmurinho lá dentro do Parque São Jorge. Como eu falei, infelizmente isso acaba influenciando, né? E as pessoas deixam de lado muitas vezes o trabalho do dia a dia.
Tem também uma agência de viagens, tem uma série de coisas que foram questionadas e acho que talvez o lado extra-campo, né? O trabalho extra, que acho que influenciou mais nessa decisão. E eu acho que o Fabinho provavelmente deve ter recebido uma oferta do Inter. Jogou lá, se eu não me engano, foi campeão mundial com o Inter, foi campeão da Libertadores. Titular. Né? Titular e aí Comandado pelo Abel tem essa facilidade também de conhecer o Abel conhece também o caráter e a pessoa do Fabinho, e acho que se eles trabalharem juntos, provavelmente o Inter construirá uma boa equipe, uma equipe competitiva, como ele fez a do Corinthians dentro das suas limitações. Né? Tetra, o Fabinho de bobo não tem nada, já tem bastante experiência, vivência no futebol, e no domingo, ao lado do Memphis, deu declarações no sentido de que internamente o Corinthians está rachado. Você acha que ele disse isso já sabendo que sairia? Boa noite. Boa noite, Birnes, Elias, fã de esporte, você, Plihal, nosso comandante, toda a equipe aí do nosso programa. Com certeza a conversa já devia ter acontecido, porque não é em um dia que um executivo do futebol faz uma mudança tão radical, né? Sair de um clube e ir para o outro, para o cargo que vai ocupar. Então acredito que assim, ele não concretizou, ouviu alguma coisa do lado do Internacional, pediu para esperar terminar o campeonato. Estou fazendo aqui um exercício que pode ter acontecido, eu não tenho essa informação. Pela minha experiência dentro do futebol, acredito que um contato aconteceu do Inter. A resposta deixou para depois da final. Está no direito dele, insatisfeito com esse racha dentro do Corinthians. Ruim para o futebol, porque você acabou de falar, os atletas gostavam dele, a comissão técnica gostava dele, né? Então ele fazia essa ligação, essa blindagem. A minha pergunta para o André Ramalho antes foi essa: como um time com tantos problemas conseguiu ganhar 2 títulos? E ele respondeu: Dorival e Fabinho Soldado nos blindaram de todos esses problemas fora. Claro que a gente ouvia, escutava, mas não deixava entrar no dia a dia do treinamento. Então os jogadores vão sentir a falta dele, com certeza. Agora a nota do Corinthians diz que foi em comum acordo. Falta o Fabinho dar a declaração dele, né, de despedida. Ele deve dar algum tipo de declaração, o porquê da mudança, além desse racha, né? E quem o demitiu, porque está ali, o Corinthians demitiu, mas foi o presidente, foi algum outro vice-presidente, dar a sua declaração, né? Ou se de repente, olha, eu tinha uma proposta melhor no Inter, estava insatisfeito com essa gestão e do que tinha para me oferecer para o futuro no Corinthians, acreditava mais no outro projeto. Muito obrigado, é profissional, é futebol, e seguiu a vida dele. Rapaziada, ninguém trabalha em um lugar onde todo mundo quer a sua cabeça a todo momento. A todo momento, os dirigentes do Corinthians queriam a demissão dele, pô. Se ele recebeu uma proposta do Inter e saiu por conta própria, ele também não fez mais do que certo, pô. Ele fez certo. Porque você não vai trabalhar em um lugar onde você é detestado. A gente sabe a verdade. Eles lutam para destruir o Corinthians. Diretores, conselheiros, eles fazem de tudo para deixar o Corinthians pequeno, para pequenar o Corinthians. Conseguiram a demissão do Fabinho. Agora pode ter certeza, vai vir um desses dirigentes aí, ó, um conselheiro que vai querer assumir o cargo. Vocês vão ver. Comente aí, use o espaço de comentário e dê a sua opinião e representa